Tudo bem? Cá estamos nós, com a graça de Deus, então para prosseguirmos a nossa reflexão, como temos feito então todos os domingos, pelas 9 da manhã e também às 2h30 da tarde. Então, continuando a nossa reflexão em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Se entenda bem isto, que não estamos aqui representando nenhuma instituição humana, não estamos aqui representando nenhuma igreja, né, conhecida que se tem por aí, mas estamos sim falando do Evangelho de Cristo Jesus para aquelas pessoas que então não estão satisfeitas com a crença que tem levado com a igreja, até mesmo que tem, onde tem participado, ou, vamos dizer assim, alimentado a sua fé. A grande maioria estão satisfeitas onde estão e se dão por pessoas, então, salvas, se dão por pessoas de Deus, se dão por filhos de Deus e assim, então, eles estão convencidos, estão crendo que já encontraram aquilo que procuravam, ou então nem procuraram mais, já se dizem achados, se dizem muito bem informados, formados e educados nesta crença, onde não tem a menor intenção, a menor vontade de sair. Pelo contrário, se reforçam dia após dia e se convencem que estão no lugar certo, na hora certa, no momento certo e pela vida toda. Então a essas pessoas realmente não temos nada para, como diz, acrescentar. Jesus já disse que vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque era sabido que os outros não iam dar ouvido. Os israelitas, os judeus, eles estavam muito satisfeitos com a crença que então carregavam em seus corações, traziam essa bagagem já há séculos, né? E estavam certíssimo que não haveria necessidade de nenhuma, mas nem mesmo de reforma. Reforma, como temos aí a igreja reformada dos evangélicos. Então, nós vamos continuar refletindo e indagando. Espero que muitas pessoas tenham chegado a alguma certa conclusão. Porque então, vamos dizer assim, da ira de Cristo Jesus, do próprio Deus, desde sempre, contra os religiosos. E eu aprendi na minha ingenuidade que era contra os religiosos, fariseus, judeus daquele tempo. E que hoje estava tudo resolvido. Hoje, os crentes de hoje, os cristãos de hoje, então, são todos filhos de Deus e, consequentemente, obedientes, né, fiéis, com seus pecados, com suas falhas, com seus erros, mas estão salvos. Porque então se batizaram em nome de Jesus, uns ainda criança, né? E aqueles que não aceitaram, então passaram por um novo batismo, uma reciclagem, e agora sim, então eles também se acham filhos de Deus, porque foram batizados, aceitaram Jesus, desceram as águas, adultos, e não mais criança. E eles têm um atrito, um conflito entre os evangélicos e os católicos. Porque quem se batiza, os evangélicos dizem que as crianças se batizaram lá quando eram crianças, enfim, e aprenderam a adorar os ídolos, ir atrás de imagem. E esse é o grande cavalo de batalha dos evangélicos, né? E os católicos se convertem aos evangélicos, então, a esse sistema aí de crente, então eles acreditam que agora sim, então, agora eles não adoram mais imagem, estão salvos. Por conta disso. Então nós falamos de manhã que isso são consequências.
Ninguém vai para o inferno porque adora a imagem. E ninguém vai para o céu porque deixou de adorar a imagem. Isso aí é consequência. As causas são outras. E o que leva as pessoas ao inferno são as causas, não as consequências. Como nós falamos, veja, isso é o desfecho natural. Por quê? Porque no Evangelho, e já desde o Antigo Testamento, está muito claro. Está muito claro que todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Não há um na terra que possa dizer: eu não preciso, eu sou bom. E veja, nem a própria lei criada por Moisés tem a força, o poder de salvar alguém. Não tem, pelo contrário. É o que está escrito, que pela lei ninguém será salvo. Ninguém. Para espanto daquelas pessoas, então, que buscam seguir a lei, obedecer os mandamentos. Já foi dito claramente, de muitas maneiras, de muitas formas, ao longo da história da salvação, ficou muito claro isso. E saltou aos olhos, de uma forma gritante, quando João Batista diz isso. Não pensem que vocês são filhos de Abraão, estão salvos. Até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos para Abraão. Se não vos converteres, terá salvação. Se converterem, né? E Cristo Jesus disse a mesma coisa. Mesma coisa, digo melhor, aprofundou muito mais ainda. Muito mais. Então, essas pessoas hoje, elas continuam com o mesmo pensamento dos fariseus. Com o mesmo pensamento dos escribas e fariseus. Mesmo sendo católico, mesmo sendo espírita, mesmo sendo os ditos cristãos, de modo geral, em todo o mundo. Depende da placa, independe da placa. Não tem, eles acreditam da mesma forma que acreditavam os discípulos de Moisés. Da mesma forma. Com toda certeza, o pensamento, infelizmente, voltou ao que era antes e voltou pior, com toda certeza. Voltou muito pior. Porque, como disse antes, até quero fazer uma correção, depois escutando um pouco do que eu falo, eu teria que escutar sempre, na verdade, para fazer algumas correções, porque no calor da batalha, muitas coisas daqui a pouco passam, né? Passam muitas coisas que não teria que ser retomada. E uma das coisas que precisa ser retomada, sem dúvida, é que, então, esse pensamento, essa ideia que Jesus, então, desbaratou, ele disse, olha, ele falou assim, olha, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Eu, pela manhã, não fui tão preciso nessa colocação. Ele disse, façam o que eles dizem, o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Então eu disse, e agora vou corrigir. Veja, façam, hoje não é para fazer, veja bem, hoje não dá para fazer nem o que eles dizem, nem o que eles fazem. Nem o que eles dizem, não dá para fazer. Se antes, misericórdia, não estou corrigindo o mestre, jamais. Mas veja, olha a prática deles, olha os ensinamentos deles. Então o que eles ensinam? Agora andar armado. Então Jesus ia dizer, não, vocês podem andar armado porque eles estão ensinando. Agora vocês podem pedir bênção financeira, porque eles dizem isso. Bênção financeira, prosperidade. Eles dizem isso. Agora eles dizem isso, que então estão pregando dos palácios. E estão salvando reis e rainhas, estão salvando ricos e pobres, todo mundo agora está salvo. Basta crer em Jesus e está salvo. Isso eles estão dizendo, dá para acreditar nisso? Dá para obedecer? Não dá. Então veja, está muito pior. Muito pior. Tem um ditado antigo que dizia, ficou pior a emenda do que o soneto. Foi corrigir o soneto, fez uma emenda e ficou pior ainda. Então aqui também foram fazer a reforma da Igreja Católica, do cristianismo, criado por distorcido lá ao longo do tempo pelos próprios, então, fiéis que deixaram de ser fiel, aí se converteram ao mundo. O mundo não se converteu ao Evangelho, o Evangelho se converteu ao mundo, foi abraçado pelo Império Romano,
sem se converter, os ricos daquela época e tudo mais. E aí veio Lutero, então, contra o Papa e aquelas ensinamentos da Igreja Católica da época, e colou na porta da igreja lá, então, na Alemanha, 95 teses contra o Papa, contra, digamos, a Igreja Católica, e daí começou a surgir, junto com outros, João Calvino e outros mais, um pouco antes, um pouco depois. Então surgiu a Igreja da Reforma, surgiu a Igreja Protestante, surgiu as igrejas evangélicas, que desembocou agora nas neopentecostais, conhecidas aí pela Universal, pela Graça, pela Mundial, pela Deus é Amor, pela essa outra também aí da Renascer em Cristo, etc. Enfim, tem sem números de outros ministérios aí evangélicos ditos pentecostais e neopentecostais, mas que reforço nunca mais voltar ao evangelho verdadeiro, nunca mais. Então aí, vão permanecer com toda certeza, se dando por satisfeito que agora estão assinando uma carta contra Bolsonaro. Acho que isso é um grande ato profético, os católicos, os bispos católicos também largaram uma carta enquanto CNBB, né, para todo o Brasil, se dão por muito satisfeitos com isso, se achando os últimos profetas. O Papa Francisco dos católicos, a mesma coisa, também se tem eles os católicos, seus filhos adeptos, né, tem ele por um grande profeta, se dão por satisfeito. Então, assim prossegue esse cristianismo dos palácios. Os palácios. Permanece nos seus palácios e os pobres que quiserem se ajustem ao palácio. Se ajustem ao palácio. O palácio nunca vai se ajustar aos pobres. Nunca. A burguesia, as elites, os ricos nunca vão aceitar os pobres. Nunca. E os pobres, então, se dizem evangelizados, e no meio evangélico eles têm uma ascensão social muito importante, então eles jamais vão largar essas igrejas, porque essas igrejas foi onde que eles se encontraram e resgataram a sua dignidade. E essa dignidade os fez, com certeza está fazendo a grande maioria, possivelmente haverá quem não se contamine, mas a grande maioria se torna ainda filho do inferno, 2 vezes pior que eram antes. Por que eles são 2 vezes pior que eram antes? Porque, veja, todos estão perdidos. Todos estão perdidos. Esta é a lei de Deus, este é o ensinamento, esta é a palavra de Deus. Todos estão perdidos e carecem da misericórdia de Deus. E as pessoas pensam que alcançar a misericórdia de Deus bom, a pessoa viveu como viveu, mas a misericórdia de Deus o alcançou, e Deus é bom, e Deus é Pai, e Ele vai salvar essas pessoas. Esse é o pensamento equivocado, torpe. Então, por que elas são feitas 2 vezes e não mais uma? Porque uma todas são, todas. Está escrito ou não está? Ele veio resgatar quem? Os perdidos, ele disse. Então, hoje a humanidade toda está perdida, toda. O resgate é buscar quem está naufragado, quem está se afogando, quem está, vamos usar essa expressão, mas pode ser quem está se queimando, quem está, enfim, em situação limite, perigo iminente de vida, de morte, que seja lá como queira. Perigo iminente. Então ele veio resgatar. Chegou o resgate. O resgate é Jesus Cristo, para quem está perdido. Ele chegou a dizer: eu vim para os pecadores, não para os sãos. Até uma forma irônica de falar, como se existisse algum são, né? E aqueles que se achavam são os piores enfermos. Os piores, né? Porque ele disse: bom, para vocês não tem nem saída, porque já entendem que não precisam de socorro. Vocês já se entendem como salvos. E ele disse: vocês então são os sãos. Vocês não precisam de médico. E eu vim para os doentes, aqueles que se reconhecem como tal. Então veja que se tornar 2 vezes filho do inferno significa a pessoa já está perdida e ela vai para lá e fica pior, continua perdida e pior, porque daí ela vai aprender também a usar o nome de Deus em vão, ela vai aprender a zombar de Deus e chamar o próprio Deus de mentiroso e fazer julgamento terrível. Porque, repito, se é errado eu falar que uma pessoa
foi para o inferno? Não julgueis? Também é errado dizer que uma pessoa que não foi para o céu foi para o céu. Então, se eu não posso dizer que uma pessoa foi para o inferno, e não posso mesmo, eu não posso dizer também que aquela lá foi para o céu, porque o julgamento é o mesmo. É como que botar um perverso no meio dos bons, botar um preguiçoso, uma pessoa de má índole, junto com os bons. Tanto que está escrito: mesmo na terra da retidão, o perverso vai continuar fazendo perversidade. Mesmo, digamos assim, no paraíso, ele vai entrar lá e vai cometer atos maus, perversos, vai sujar. Veja que no princípio o Senhor Deus chegou a tentar purificar, vamos dizer assim, purificar para entrar na terra prometida. Enquanto ficaram 40 anos no deserto, repito, é um número de perfeição, né? Pode ser 40, pode ser 10, pode ser 5, pode ser lá quando, mas foi o tempo suficiente para aquelas pessoas, então, digamos, os que não se ajustaram ao ensinamento de Deus não entraram na terra prometida, porque se eles entrassem para lá com aquele mesmo coração que saíram do Egito, eles estariam corrompendo a terra santa, vamos dizer assim, a terra que manava leite e mel. Eles carregariam lá para dentro os seus pecados, as injustiças, a sua maldade. E o Senhor Deus queria evitar isso. Que entrassem as pessoas inteiramente novas, não em idade, mas de coração novo, limpo, capaz de formar uma sociedade verdadeiramente humana e com a direção de Deus na obediência sincera e profunda no que exige o próprio termo. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente. Tão logo entraram para a Terra Prometida, foram cometendo os mesmos erros dos seus pais e também se contaminando com as religiões, as crenças dos povos vizinhos. E isso foi o que levou, então, o próprio rei Salomão, ou digamos assim, à perdição, porque ele se contaminou com o rei do Egito, com o rei daqueles povos vizinhos ali. E ele adotou até mesmo as práticas, porque se casou com várias filhas desses reis e que tinham outros deuses e outras crenças e outras influências, e ele então não foi fiel como foi o seu pai Davi. Então, diz lá, ele não foi fiel. Né? Bom, e dali para frente o templo só foi piorando. Depois da morte de Davi, só foi piorando. Os pobres foram esquecidos, continuaram e aumentou ainda a exploração deles, a injustiça contra a viúva, contra o órfão e contra o estrangeiro, e foi sendo uma nação cada vez mais igual e pior do que as outras. Pior. Por essas razões foi que pereceu Sodoma e Gomorra, e também foi que pereceu o próprio povo no tempo de Noé. Então eu falava de manhã que as pessoas têm por princípio serem boas, e sendo bom está salvo. Não é verdade. No bom entendimento dos seres humanos religiosos. Veja que tem na Igreja Católica uma expressão, e tem até igrejas chamadas Sagrada Família. E eles dizem que Deus criou a família, Deus instituiu a família. Eu vou contrariar e vou dizer que não. Com toda certeza, não tem respaldo no Evangelho isso. Pelo contrário, essa família que os homens criaram não tem nada a ver com a família de Deus, e que eles tentam de todas as formas abençoar essas famílias. Eu acredito que o primeiro domingo é dia do padre na Igreja Católica, né? E o segundo domingo é dia dos pais. Então, veja, eles falam em alto e bom tom para todo mundo ouvir. Então, que tem a Sagrada Família era Maria, José, Maria e o menino Jesus. Ou então, pela hierarquia, né? Jesus, Maria e José. Pela hierarquia, né? Jesus maior, depois então Maria e depois José. Mas pela lei dos homens seria José, Maria e Jesus. Mas como Jesus, então, filho de Deus,
A família sagrada seria então o José operário, que depois trocaram por uns lírios, né? Porque o operário era muito ralé, né? Estava com um machado nas costas, um serrote enfiado numa bolsa e uns martelos, umas coisas. Não, isso é coisa de comunista, mais parecido, né? Então tiraram e botaram um lírio, né? O lírio do vale, tá? Acredito, não sei se não é no profeta Ezequiel, ou qual é o profeta que fala disso, ou se é até mesmo em Jeremias, não estou bem lembrado agora. Então ficou o lírio para o José. Ele vivia do perfume das flores. O lírio não dá nem mel, só dá perfume. E por sinal, eu gosto muito do perfume do lírio. Algo extraordinário. Por incrível que pareça, faz muito tempo que eu nunca consegui cultivar o lírio. Mas eu, desde criança, sou um apreciador, né? Um faro fino do lírio. O lírio tem um perfume extraordinário, com certeza. Então, veja que esse José, essa Sagrada Família é uma piada, é uma família inteiramente humana, carnal, né? Tanto que veja que família é essa que só teve um filho, Jesus, que nem é filho do José, e que José nunca tocou nessa família. Onde é que tem uma família semelhante na Terra assim? Tanto que a própria Igreja Católica, uma das formas de anular o casamento e a pessoa poder participar então da Eucaristia se não tem relação sexual na família. Se o marido se mostra completamente impotente, então esse casamento é anulado. Ou se a mulher também se conseguir provar que ela é frígida, então também está anulado o casamento. Então, como que Maria, José, que não tiveram nenhum relacionamento, pode ser chamado de família? Então não é. Tinha que separar, José tinha que ir embora. Na lei na lei da Igreja Católica, esse casamento não existiu. Bom, José aceitou, mas José era judeu, ele não era católico, né? E nem Maria era católica, né? Nem Jesus foi, jamais. E nem os seus discípulos foram católicos. Esse catolicismo é criado pelos romanos, pelo Império Romano ali, repito, que foi se corrompendo o cristianismo e se converteu ao Império. Se converteu ao Império. Está aí até hoje. Mas não vai terminar, tem perigo. Não tem perigo, vão continuar existindo os padres, os papas, tudo, porque isso é importante para o mundo precisa disso. E eles se prestam, né? Estão bem acomodados, bem resolvidos, né? E defendendo a Sagrada Família. Isso é uma piada, isso não existe, tá? Entenda-se bem, a família de Jesus é bem diferente. Ou não ouviram o que ele falou? Ainda ficou dúvida? Quem são minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos? Tem alguma característica dessas famílias que estão por aí? E veja, invariavelmente, com raríssimas exceções, existe uma família que vai toda ela numa igreja. Mesmo nessas igrejas aí, misericórdia. É muito raro. Se os pais vão, os filhos não vão. E se vão até os 15 anos, tanto ela quanto ele, depois já batem retirada. É muito difícil, eu não vi. E se existe, mas existe ainda para servir essas igrejas. Não para servir Jesus Cristo. Queira Deus que exista, que eu não conheço. Nem preciso conhecer também tudo, não tem como, né? E também não preciso conhecer, né? Mas eu estou falando isso porque seria bom se existissem mesmo essas sagradas famílias. Se existisse mesmo essa família que Deus abençoa, o pai, o avô, a avó, os troncos e os ramos, as flores e os frutos. Mas o que a gente vê invariavelmente não é isso. Não é isto. Infelizmente, tristemente não é assim. Então eles vivem defendendo a família, mas a gente observa que é falso isto. A família da fé é uma. Foi criada, essa sim, por Jesus Cristo. E essa muitas vezes não tem pai e não tem mãe. Porque ele disse, um só é o vosso Pai, que está no céu. Um só é o vosso Mestre, Jesus. Não existe outro. Um só é o vosso Salvador. Não existe outro. Então veja que ele não deixou propriamente esta família na terra. Essa família constituída com homem, mulher e filhos. Não. A família de Deus é outra, é pela fé. Inteiramente pela fé. E não tem vínculo sanguíneo. Não tem vínculo sanguíneo. Até porque é impossível existir essas duas coisas. Eu não vi também. Onde existem duas coisas. São famílias de sangue e famílias da fé.
Muito. Olha, se vocês conhecem, parabéns. Eu não conheço. Quando o pai é, a mãe não é. Ou um é, o outro não é. Ou às vezes o pai nem a mãe são, mas um filho é. Os outros também não são. É uma disparidade. Tanto que Jesus chegou a dizer: estarão dois numa cama, um será tomado, será deixado. Estarão dois no campo, no moendo, no moinho, lá um será tomado, será deixado. Não é assim. Não é assim como os homens pensam. É a conversão e, digamos assim, é o dedo de Deus que escolhe. Se diz lá no filme de Moisés, e o próprio Moisés disse, os 10 mandamentos escritos, a lei de Deus escrita pelo dedo de Deus, é o dedo de Deus quem escolhe os seus. E foi assim que ele fez lá com os seus primeiros discípulos. Não sei se existe um. Tinha os irmãos lá, né? Os irmãos. Mas eu nunca vi falar que os filhos de Pedro seguiram, que os netos de Pedro seguiram, possivelmente até seguiram, mas o destaque sempre foi para os discípulos que se tornaram então apóstolos. Esses sim, como está escrito, permaneceram, porém já sendo muito combatidos, muito combatidos. E eles alertaram que desde o início alertaram que viria do próprio meio muitos lobos vorazes que não poupariam o rebanho. E o primeiro a dar esse alerta foi o próprio Jesus, né? Acautelai-vos, surgirão no meio de vós muitos falsos pregadores, dizendo, eis aqui está o Cristo, e farão muitos sinais, e arrastarão muitos atrás de si. Com toda certeza, é muito mais fácil seguir os impostores do que seguir o verdadeiro. Com toda certeza. Como citei noutra live, que alguém falou com muita propriedade que é fácil de enganar as pessoas. O difícil é tirar elas do engano. Muito difícil. É muito mais fácil enganar do que tirar do engano. Terrível, essa marca fica impregnada de uma forma muito profunda, né? Só Deus mesmo. Mas como só Deus? Quando a pessoa então abre o seu coração sem temor e sem medir as consequências e busca pela sua salvação de todo o seu coração. Mas a grande maioria já disse que ouve com mau o coração e vê com maus olhos. Então esses aí nunca serão sarados, não poderão ser curados. Entenderam? Então, porque, repito, pedi para pensarem de manhã, por que essas pessoas se tornam 2 vezes mais merecedoras do inferno? Né? Quando convertidas essas crenças. Por quê? Porque, sem dúvida, eles já eram uma vez, já estavam condenados, aí ficaram piores. Ficaram piores. Aprenderam coisas que os tornaram piores do que eram antes. Né? Então veja que o próprio Moisés, ele precisou negar o palácio, negar a corte, né, do faraó, negar tudo e ser perseguido, se tornar inimigo do faraó para ser amigo de Deus. Para ser amigo de Deus. E veja que Moisés está dito lá que era um homem manso, igual nenhum existia na terra. Um homem muito manso, e foi chamado de amigo de Deus. Mas ele se tornou inimigo do faraó e da elite do Império Egípcio. Ele se tornou inimigo. Agora as pessoas são amigas dos imperadores, como tem aqueles evangelistas americanos lá, que são referenciais e seguidamente são citados. Seguidamente são citados. O Billy Graham, amicíssimo do Império Romano, o Império Romano, o Império Romano de hoje, né? Os americanos, do Império Americano, amicíssimo, pregava o Evangelho em todo mundo, o grande pregador, e era um homem do palácio do imperador americano, né? Do Império Americano. É o Império, com certeza, que está dominando o Brasil, fazendo colônia do Brasil aqui, porque conseguiu uns traidores aqui dentro. Os traidores. E agora estão mandando também evangelistas lá, já como se não bastasse os que tem aqui. Estão mandando outros para evangelizar daí então a corte,
os principados do Brasil também. Então, sendo evangélicos, não tão suficientemente corrompidos, vão corromper mais um pouco ainda. Os deputados, senadores e as elites governantes aí, desse desgoverno e outros mais que estão se preparando para entrar aí também, com toda certeza. Para continuar o entreguismo, continuar a rendição total e completa para o império, empobrecendo e causando injustiça e violência, miséria de toda ordem nos povos da América. Nos povos da América. Sempre foi assim, terrivelmente. Agora compartilharam aí no Facebook umas notícias, até compartilhei também, sobre o que foi a Guerra do Paraguai. Coincidentemente falei ontem sobre a Guerra do Paraguai, e aí vem agora um artigo muito interessante de um argentino, um historiador argentino, né? Falando sobre a barbárie, o horror que fizeram para o Paraguai. Com certeza. O horror que fizeram. E também falando dos gaúchos aqui, né? Também bem a calhar esses assuntos. Falando também desse gauchismo também que foi encampado pela burguesia e transformar nessa palhaçada que é hoje a chamada tradição do Rio Grande do Sul aqui. Fizeram uma palhaçada. Tá aí tudo dominado, como disse o Jucá. Tá tudo dominado. Com o Supremo e com tudo. Os generais e tudo mais. Porque ninguém domina sozinho. Ninguém domina sozinho. Né? O domínio ele vem com todos os principados. Aliança de todos os principados. Jesus já disse que um reino dividido não subsiste. Então, se o diabo tivesse dividido, eles mesmos iam combater entre eles, mas não. Então, eles trabalham tudo em conjunto, a demonhagem, para combater um só, que é Jesus Cristo. Combater um só, que é a verdadeira fé, para eliminar. E não tem coisa melhor que eliminar a fé usando a própria fé, distorcida, né? Você sabe que o antídoto contra o veneno de cobra é feito com o próprio veneno da cobra, né? Agora mesmo essa vacina, com certeza ela é utilizada com o próprio vírus, né? Tem até uma expressão, mas também não me lembro mais, mas tem o vírus que ele é morto, né? Combate com vírus morto, ou o vírus transformado, mudado. Tem umas palavrinhas bem bonitas assim, que explica isso, mas agora não me ocorre, né? É um vírus então que ele está neutralizado e que vai gerar anticorpos no organismo humano e vai preparar então o organismo humano com mais anticorpos. Quando chega o vírus, né, desse corona, o próprio organismo já tem defesa para combater ele, já recebe o recado e se organiza com aquele tipo de arma para combater esse vírus. Então, alarme falso, a vacina traz um alarme falso. Ó, tem um inimigo aí todo o organismo humano se arma, os anticorpos, né, os glóbulos brancos, né, se armam, criam quantidade, aí quando entra o vírus do corona, o verdadeiro, daí ele já é eliminado, porque aí já está o organismo com todo o seu exército formado, o exército fiel, né? Porque uma das safadezas desse vírus era fazer o próprio exército combater entre ele mesmo. A defesa do organismo terminava se confundindo e se agredindo. O inimigo na trincheira, né? E se matando entre eles. Então essa vacina ela vai criar um dispositivo no organismo que vai alarmar e vai... Bom, eu não sou médico, né? Estou só na minha, vamos dizer assim, empiritude. Eu estou falando sobre, então, o combate ao vírus, que na verdade é contra todos os vírus e também contra as bactérias. Assim, a bactéria é um pouco diferente daí, né? Acredito que seja diferente a bactéria. Aí tem que ser sim um antibiótico, algo que seja, né, auxiliar o combate, que daí então está sendo poucos glóbulos vermelhos e é preciso então que o organismo produza mais. E também o antibiótico, eu acredito que a ação dele também já é tipo, também como o anticorpo do próprio corpo, diremos assim, que ele vai atacar essas bactérias, né? Bom, deixa pra lá, isso não é meu campo, posso falar umas grandes heresias aqui, mas aí eu entendo que eu seja perdoado, mas não devo me meter mesmo assim. Amém, gente? Mas vamos voltar ao evangelho que nós estávamos falando antes. Então, não tem coisa melhor do que combater o evangelho com o próprio evangelho.
Dizia já aquele do filme Ben-Hur, aquele romano lá, ele dizia assim que o melhor jeito de combater uma ideia é com outra ideia. E aí isso aí é por todo mundo, é assim. Não tem melhor de combater usando o próprio veneno para fazer o antídoto, combater o próprio veneno, né? O veneno. É. Então, assim também, a artimanha do Satanás, por isso, veja, está escrito lá em a segunda Tessalonicenses, que o aparecimento do iníquo é segundo a astúcia de Satanás. É segundo a eficácia de Satanás. Então ele vai criando pessoas com aparência do cordeiro, usando o evangelho, né, para disseminar a mentira sutilmente, de forma sutil. Por isso hoje estão aceitando as armas. Veja o quanto está corrompido o evangelho no Brasil e no mundo, porque aceito fazer arminha nas igrejas, aceito um torturador, aceito um mentiroso da maior envergadura, né? E tem ele ainda como cristão. Como cristão. Os católicos aceitam ele como cristão, porque ele vai lá, volta e meia, se diz católico, daqui a pouco ele vai lá. E todo mundo aceita, porque ele está combatendo o mal. Entendeu? Então veja que o grau de cegueira, de corrupção, de comprometimento com as trevas, que hoje é capaz de passar uma criatura dessas, com todas as características do anticristo, e ser tido como o Salvador. Ser tido como um enviado de Deus. Pode ser enviado de Deus, sim, mas como uma pestilência, como um lado mau. Talvez para punir, quem sabe sim, para punir aquelas pessoas que falaram muito mal do Lula e da Dilma, que aceitaram a mentira. Mas agora, outro dia eu compartilhei também de uma pessoa, fez umas colocações extraordinárias sobre isso. Então, tudo que falaram e projetaram, né, na família do Lula, desse pessoal aí que lutava pelos pobres, pelos fracos, pelos oprimidos, tudo que falaram dele apareceu nesse homem, eles estão amando. Eles estão amando, estão adorando. Estão achando o máximo. Mas o ruim continua sendo aquele lá. Terrível, viu? Terrível. Então, infelizmente, é assim. A verdade é combatida como sendo a mentira. Como a mentira. E a mentira é adorada como sendo a verdade. Outro dia também uma pessoa colocou aí, eu até compartilhei também, sobre a mentira e a verdade. As duas se encontraram e uma disse para a outra, a mentira disse para a verdade, veja que dia bonito é mesmo, e convidou a verdade para passear. A verdade foi, as duas acharam um lago, entraram na água, tiraram a roupa, deixaram lá de fora e se foram se banhar. Aí disse que a mentira, aproveitando a distração da verdade, saltou da água e foi lá e pegou as roupas da verdade e saiu. E a mentira, e a verdade daí saiu correndo atrás da mentira, mas ninguém acredita na verdade porque ela é nua e crua. E acredita na mentira porque agora ela está fantasiada de verdade. Bem interessante essa lenda aí. Bem interessante. Então as pessoas têm muito mais facilidade de acreditar na mentira do que acreditar na verdade. Muito mais facilidade. Mas por que na verdade? Na verdade, na verdade, por que elas acreditam na mentira e não na verdade? Por quê? Porque são na mentira. Por que são na mentira? Porque todas nascem na mentira. Todas nascem no pecado, todas nascem sob a égide, sob o comando, sob o reinado, sob o principado de Satanás. Reinado não, o rei só tem um que é Jesus. O principado de Satanás. E nasce obedecendo a ele, por isso tem uma facilidade de acreditar na mentira. Todos, invariavelmente. Porque se assim não fosse, Jesus seria mentiroso. Quando ele disse, quem não nascer de novo, é impossível alguém pertencer ao reino se não nascer de novo, ele disse. Por quê? Porque os nascidos da água e do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem, nunca poderão conhecer a verdade. Por isso que eles carregam essa marca da mentira dentro de si, que eles se identificam com ela. Então, por isso, o novo nascimento faz com que essa velha criatura morra, e aí sim, aí Jesus disse, os que são da verdade me ouvem, me seguem, me obedecem. Mas os que são da mentira jamais vão me aceitar.
Eles vão simular, vão fazer tudo que é jogo para ficarem parecidos. E daí que eu uso aquele ensinamento que só serão salvos as ovelhas de Jesus. Os cabritos não. E o mercenário piorou, né? Então, muitos seguem a Jesus. O seguidor, ele é um cabrito. Qual é a diferença do cabrito para a ovelha? E a ovelha quer dizer, então, essa pessoa que ele é um discípulo. Toda ovelha necessariamente é um discípulo. E todo o seguidor, ele é um cabrito. Então, observem, gente. Falando ainda, o cabrito é mau? Não. Ele come de tudo, é daninho, né? Ele rói a casca das árvores, porque é uma árvore, se ele não pode subir lá em cima, ele come por baixo, ele é terrível. É uma draga, um triturador. O que vem ali, ele devora. Mas não é mal. Diz que, inclusive, eu não me lembro de ter comido, mas diz que a carne é muito boa, muito melhor que a carne de ovelha. Que é uma carne de excelente qualidade. Os caprinos. Mas eu nunca comi, não me lembro de ter comido. Como o búfalo também não. Também não comi, isso que é muito boa também, mas também não tem problema. Então vejamos, gente, olha, os cabritos são aqueles seguidores, os seguidores que eles vão atrás de Cristo Jesus e se ajustam até muitas normas, muito ensinamento, porque eles estão interessados nas benesses. Eles estão indo atrás das bênçãos, das curas, da Sagrada Família, dos Sagrados Filhos e assim por diante, dos Sagrados Netos. Eles têm essa adoração, né? Sagrados Filhos, Sagrados Netos, Sagrada Esposa, Sagrado Esposo. Eles são terra, eles querem o mundo, eles amam o mundo, mas querem Jesus também. Então são pessoas boas, elas são pessoas muito boas, são caridosas, são tratáveis, são amigas, são uma série de qualidades. Esses que Jesus disse que no tempo de Noé viviam esses. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, plantavam, colhiam, edificavam, mas veio de novo e levou a todos. São esses de hoje. Mesma coisa, são pessoas boas, mas que perecerão de igual forma, porque não se converteram, não deixaram tudo, não renunciaram a nada. Então eles querem seguir Jesus sem renunciar a nada, como o imperador Constantino e seus depois que vieram deles. Como são esses católicos hoje? Precisa renunciar, não precisa renunciar a nada. Eu gosto de ser católico, lá eu posso ir para festa, posso beber, posso ir no baile, posso cantar, posso trovar, posso, né, ouvir sertanejo, tudo que é tipo, tudo que é moda. E aí, beleza, sim que é bom. Um Deus à nossa imagem e semelhança. Depois eu faço umas promessas, eu vou numas romarias, eu acendo umas velas, eu faço umas rezas ali, né? Para o 7º dia e primeiro ano de falecimento e assim por diante, quando me lembro o rezo, tá bom. É isso aí. Então são pessoas boas, não, pessoas muito boas. Eu conheço pessoas muito boas, com toda certeza. No mesmo tempo do dilúvio, Jesus disse, no tempo de Noé, no tempo de Sodoma e Gomorra também, eles comiam, bebiam, plantavam, edificavam, pessoas trabalhadoras, trabalhavam, suavam de sol a sol, honestas. Mas Deus para elas é alguém que venha para me trazer bênção, para me cuidar de mim, dos meus filhos, da minha plantação, dos meus animais. Tem o São Roque, protetor dos animais. São Cristóvão, protetor dos motoristas, tem agora esse mês que passou aí, foi o protetor também dos agricultores, bem como era no paganismo antigo, tem Deus para tudo, deuses para tudo, só que agora deu o mesmo nome para tudo que é coisa que eles querem, mesma coisa. Estados Unidos tem criaram aqui no Brasil também, lá, Ação de Graças, né? Ação de Graças é aqui, bem fora de época. Lá é no forte das colheitas, após as colheitas, então tem ação de graça. E para imitar, então, os americanos fizeram nessa época, que praticamente não tem colheita nenhuma. O dia do agricultor aqui é uma imitação de lá, mas é fora de época, pelo que eu sei, não sei se estou bem informado. Pode ser que não esteja, mas verifiquem lá. Também não muda muita coisa. Mas é para ir por aí. É como também o Natal, né? O Natal aqui no nosso continente é no forte do verão. E as roupas são de inverno, porque isso começou na Europa, né? Na Europa. Então aí veio o Papai Noel vestido de inverno, com aquelas toucas, aquelas lãs, aquelas coisas, barbudo, tudo protegido do frio, e aqui um calor de lasca. Então é uma inculturação violenta. Né? Mas a religião emparelha tudo, né? Eles dão um jeitinho, botam uma roupinha de cetim ali, e aí vai embora. Infelizmente,
Para a mentira ser propagada vale tudo. E como pega? E quem é que tira agora? Quem é que tira? Me lembro que uma vez, então, a minha filha era pequena e uma pessoa queria muito que ela tirasse foto com o Papai Noel, eu não quis, não aceitei, assim por diante. Ah, pobrezinha, deixa a criança sonhar, deixa ela sonhar com essas coisas, não melhor que não sonha nada. Esse pesadelo terrível aí, esse troço socado goela abaixo das criaturas, uma enganação terrível. Misericórdia. Mas dia dos pais também é. Dia dos pais. Dia das mães. Virou uma religião isso, um fanatismo doentio. Se uma mãe não recebe uma flor, não recebe não sei o que, já fica toda queimada. Com o dia da mãe, com o dia da vovó, com o dia não sei do que. Todo mundo para vender, né? Comércio miserável. E as pessoas são fisgadas no seu sentimento, barato e liviano. Infelizmente é. Tem que falar, viu? Então eles gastam toda a sua energia, a sua preocupação em torno de si mesmo, do seu próprio umbigo. E não tem tempo para Deus. Não tem. Tem tempo para esse Deus fantasioso aí, criado pelos homens, a sua imagem e semelhança. Né? Então observem que, por isso eles se tornam duas vezes filhos do inferno, porque eles usam do próprio nome de Deus para colocar a serviço do diabo. Né? Eles usam o nome de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o ensinamento de Jesus e colocam a serviço das trevas. Colocam a serviço do mal, mas com a aparência de ser coisa mais querida, né? Olha como fazem aqueles espíritas, caridade, falam, olha, só mel na sua boca. Os católicos a mesma coisa, os evangélicos também, tudo, como diz lá, não lembro qual é o salmo precisamente, mas lá que, acho que é o 78, se me falha a memória, diz lá que tem as palavras doces, as palavras como flui assim lábios de manteiga, aveludados, para enganar, com certeza. Vendo ali Jesus, então, aquela discussão que ele teve no João 8, como disse de manhã, é o que melhor fala do amor e também o que melhor fala do que, pastor? Do ódio de Jesus pelos fariseus? Eu vou fazer uma pergunta agora e vocês vão responder daí. Vocês vão responder. Vocês vão responder. Qual é a diferença do ódio para a abominação? Diz lá que o Senhor Deus abomina. Qual é a diferença de ódio para abominação? Vocês acham que Deus odeia? Tem ódio no coração de Deus? Ah, não tem. Mas diz lá que ele abomina. Seria outra palavra para dizer ódio? Ele dizia, ai de vós os ricos. Pensa. Ai de vós, que fariseus hipócritas, raça de víbora. Isso não é uma palavra de ódio? Você pensa aí com seus botões, né? Veja qual é a diferença. Se Jesus odiava os fariseus, se era ódio que ele tinha pelos fariseus. Ah, não pode ser. Mas será que ele falou mesmo as palavras? Será que não foi os homens que escreveram? Porque daí diz lá que eles pegaram em pedra ou tentaram pegar Jesus e ele fugiu, ele correu, disparou. Ele é um jovem forte, 30 anos, imagina, cheio de saúde, não é que nem hoje, fumar, bebia, tinha uma saúde extraordinária, graças a Deus, né? E ele escapou deles, né? Mais de uma vez, várias vezes teve que fugir mesmo, né? Fugir porque queriam matar ele ali. E está escrito assim depois, mas não era chegada a sua hora, por isso ele conseguiu fugir, porque não era chegada a sua hora. E mesmo quando pegaram ele lá no Monte das Oliveiras, ele estava escondido. Tanto que tiveram que fazer um conluio com Judas, para o Judas entregar ele direitinho onde é que estava. Porque ele ainda acreditava que não tinha chegado a hora. Ele vinha se escondendo há muito tempo. Ele vinha fugindo da perseguição dos judeus há muito tempo. Há muito tempo. Só que chegou o momento, como diz lá, chegou a sua hora, não teve mais como escapar. E assim mesmo, ele estava orando para o Pai, perguntando se era a hora ou não. Que se não for, ele se afaste de mim e se cale, senão estou eu me entregando daqui a pouco, sem ser minha hora. Devo continuar fugindo, me escondendo, resistindo? O que eu devo fazer, meu Pai? Será que chegou minha hora? Mas, pastor, ele já disse lá que hoje, é hoje. Mas sabe, né?
Sempre é bom se perguntar, confirmar se é mesmo da plena e perfeita vontade de Deus, com certeza. Então, por isso, veja, nós não podemos ter medo de, então, nos lançar nos braços de Deus e contra o mundo. Contra o mundo, contra os caprichos do mundo, contra os cuidados do mundo, contra os ensinamentos do mundo. Porque está escrito assim: enquanto o mundo não for nosso inimigo e nós não tivermos o mundo como inimigo, não seremos amigos de Deus. Não seremos. Toda certeza não. Então eles querem um Jesus que então, veja, os aceite como eles são. E não raro aparece nas redes sociais dizendo que o único amigo é Deus porque ele aceita como nós somos. Ele aceita como nós somos. Que beleza. E vão consolar os outros dizendo isso. Essas pessoas aí não dá bola para elas. Deus te aceita como tu é. Aceita não. Deus aceita quem aceita ele, como ele é. Então as pessoas, para aceitar Deus, elas mudam Deus. E espero que as pessoas também sejam mudadas, se mudem. Então por isso que as pessoas ficam esperando a conversão do outro, que ele tem que mudar para me aceitar ele. Agora aí também existe anos-luz de diferença. O que significa aceitar? O que significa respeitar o outro? Porque essas pessoas, infelizmente, que não têm o discernimento do Espírito do Senhor, eles têm umas conclusões totalmente equivocadas sobre respeito e agem com tremendo desrespeito, achando que estão agindo com respeito. E repito, eles preferem desrespeitar o próprio Deus, porque eles nem conhecem, para respeitar os homens, respeitar os mentirosos, respeitar os enganadores, respeitar as falsas crenças. Então eles preferem respeitar os homens, porque eles são maus e eles temem o mal. E Jesus já disse: não temais, não temam os maus, mas não seja também estúpido de querer enfrentar os maus. Não faça nisso, ele disse. Não resista ao perverso, seja astuto como uma serpente. Fique com o teu veneno, mas saiba que esse veneno que tu tem, a cobra vai morder um homem, ela pode morder, mas ela vai pagar com a vida, é certo. Melhor ela, se afastando, ela não ataca. A serpente venenosa só ataca para se defender. Ela não sai correndo atrás de ninguém. De ninguém. Se alguém pisar em cima dela, evidentemente como o teu cãozinho amigo. Teu cãozinho amigo pisa em cima dele, tiver uma coisa. O amigo tanto defende que diz que é o único que aprendeu a amar. Veja o absurdo que dizem. Botam aí nas redes sociais, né? Então, o ensinamento de Jesus, o único que escutou e aprendeu foi o cachorro, que esse ama. Que idiotice, gente. Chega a doer nos ouvidos uma coisa dessa. Dói. A crueldade do ser humano, gente. Que o cachorro aprendeu a amar. Pisa em cima dele. Vê o amor dele onde é que vai estar. Chega ali e pisa. Além de fazer uma gritaria toda, vai te morder. Pisa não. Ali, diz já nos provérbios que, não lembro agora, mas seria como a segurar um cachorro pelas orelhas. Um porco pelas orelhas. Primeiro de segurar um porco nas orelhas, tive uma coisa. Quanto tempo antes que ele te tire um pedaço do braço. E o cachorro também. E claro, com a pequinha, pega um grande e segura pelas orelhas. E assim também, o ser humano, o cachorro aprendeu a amar, mas que amar? É dando tudo que ele come. Agora eu tenho um casal de graxaim lá, onde eu estou acampado, lá que são meus amigos. Eles vão lá, eu dou comida, eles vão lá bem pertinho, ficam me olhando para mim. Um casal. Veio só um, agora veio o outro. Tá os dois lá. Bem mansinho, o casal de graxaim. Aí dizer que eles me amam. Aí disse uma pessoa assim: se tu dá comida para ele, vai te acompanhar a vida inteira. Acompanha mesmo. Se torna, vem comer até na mão, assim, né? Todos os bichos, já falei sobre isso, os passarinhos, tudo vem a comida que amansa eles. O ser humano também. Muitos são amansados e são assim pelo dinheirinho, pelas esmolinhas, pelas coisas. Então, uns homens vão comprando os outros perversamente. Não dando direito à dignidade. Que as pessoas livremente possam fazer suas escolhas. Escolha não, sigam o seu destino e tomem suas decisões como têm que ser tomadas. Entenderam como é que é? Então, por isso eu falava antes, não concluí esse raciocínio de manhã ainda, né, eu creio,
que foi dito assim, mas então, se eu ia deixar para o outro o bife bonito, e o outro então ia fazer a mesma coisa, eu já peguei logo eu. Ele ia deixar para mim também, então eu já vou pegar, né? Porque aí vão ficar se empurrando, não pega tu, não pega tu, não é teu, é teu, é teu. Entendeu? Então, o que significa isso? O apóstolo Paulo diz, então, bendito o pecado que por ele veio Jesus Cristo. Então, bendito o rico que tira do pó para o pobre para o céu. É isto? Não, Deus não quer isso. O ensinamento do Senhor Deus é que livremente a pessoa deixe seu coração ao ouvir, ele livremente buscar por Cristo Jesus. E não forçosamente, e não por força da circunstância, mas que ele possa, assim, digamos então, não, eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu preciso amar a Deus, eu preciso me agradar de Deus, não porque eu estou doente, não porque eu tenho filho para criar, não porque eu quero uma esposa, não porque eu quero uma casa, não porque eu quero um emprego, não porque eu quero dinheiro. Não, eu quero Deus porque eu preciso de Deus, porque esse amor, esse dom que Ele colocou dentro de mim, eu quero que cresça, eu preciso que Ele cresça grandemente. Eu quero me tornar conhecedor, quero me tornar alguém com Ele, não contra Ele. E não quero ser comprado, eu não quero ser enganado, eu não quero ser empurrado. Eu quero ir com minhas próprias vontades, minhas próprias pernas, com meu próprio querer, buscar a Ele, né? De todo o coração, com a liberdade que me é devida e que Ele deixou assim, né? Entendeu? E não, como disse, porque estou doente, ou, bom, claro que muitos terminam indo buscando por Ele por conta da doença. Eu sou um. Com certeza eu sou. Mas repito, mas eu acredito que a doença foi só uma espoleta, um detonador. Porque eu tenho dito, e para mim é certo e cabal, ninguém vai pela dor. A dor, para quem ama, pode ser. Mas quem não tiver amor, pode. A maioria sofre, e sofre horrivelmente. E a maioria, o sofrimento nela gera ódio, gera raiva, gera revolta, indignação e ódio mesmo. Vontade de matar ou de se matar mesmo. Com toda certeza. Então só a dor, por isso também eu concordo com esse ditado que circula pelo mundo aí, gente. Que o sofrimento melhora os maus. Melhora os maus? Não, piora os maus. E melhora os bons. Eu creio nessa expressão até melhor juízo. Que era o sofrimento melhora os bons e piora os maus. Quem é mau fica... É que nem a bebida. A bebida, o álcool. Tem muita gente que bebe e fica violento, fica doido, fica louco. Aí desperta o monstro que está dentro dele. Pela misericórdia do Senhor, eu quando tomava algum traguinho, ficava meio tonto, bêbado, nunca fiquei. Mas eu ficava bem alegre. A alegria total e completa. Mas não precisa disso. Essa alegria também é falsa. Misericórdia. Então veja, gente, que o sofrimento não converte ninguém. Não converte ninguém. Senão a maioria do mundo era convertido. Quem é que não sofre? Um pouco, bastante, muito, menos, mais. Mas a grande maioria só piora com o sofrimento. A grande maioria, a absoluta maioria. E os que eram para melhorar ainda não melhoram porque ainda creem num Deus que não existe. Um Deus torpe, um ídolo, um maldito misericórdia. Coisa brava, gente. Coisa muito terrível. Porque do jeito que é pregado esse Deus, agora eu vejo, Deus teve misericórdia, curou o fulano do coronavírus. E aquele outro que morreu, que vai ouvir lá, puxa vida, Deus não teve misericórdia do meu familiar que morreu. E aí? Como é que fica essa história? Uns quantos morreram e agora? O que vão dizer para esses que morreram? Deus. Ai, graças a Deus, Deus curou meu avô, minha avó, meu filho, meu isso, meu aquilo. Ai, Deus teve compaixão e aquele vizinho que morreu, aquele outro que morria agora. Como é que fica essa história? Veja que no tempo de Cristo perguntaram, mestre, quem foi que pecou? Ele que nasceu cego ou seus pais? Eu cresci ouvindo isso. Quem tinha filho aleijado, diziam assim, né? Esses filhos paraplégicos,
tetraplégico, é que então alguém tinha, os pais, ou alguém tinha rido, zombado dos aleijados, de pessoas deficientes. E aí, por castigo, ia ter um filho e ter alguém deficiente. Quantas pessoas acreditavam nisso? Eu cresci ouvindo isso. Que se rissem dessas pessoas, ia ter um filho assim. É um homossexual que fosse. Se risse, fizesse chacota, pouco caso, ia vir o castigo de Deus. E sabemos que Deus não castiga. Deus não castiga. São os homens que se castigam com a ideia de um falso Deus. Eles se amaldiçoam com a ideia de um falso Deus, que é pregado aos quatro ventos nesse mundo. Esse Deus que abençoa uns e amaldiçoa outros. Esse Deus que prospera e que dá não sei o que, não sei mais o que para as pessoas. Eu não creio nesse Deus. Eu creio no Deus de Jesus Cristo, Deus do Evangelho. Esse Deus sim. Esse Deus é justo, é verdadeiro, é único. Não tem imitação. Não tem, mas esse Deus, ele exige demais. E os homens não querem. Os homens querem um Deus light, um Deus à sua imagem e semelhança. Um Deus que tem os seus caprichos, suas vaidades, e que então corresponde aos caprichos e às vaidades dos homens. Esse Deus, eles querem esse Deus que atende os caprichos, as vaidades dos homens, que não negue a si mesmo e nem negue a vontade dos homens, que eles não precisam negar nada, mas é ter tudo que o mundo oferece e continuar sorrindo, cantando e dando gargalhada, enquanto a injustiça e a mentira campeia por esse mundo afora. Não, nós não somos desse, não fomos chamados para isso, jamais. Então o chamado é chamado para ser sal da terra e luz do mundo, e com certeza inimigo dessas crenças que estão aí, desse cristianismo que está aí. Quem for amigo desse cristianismo é inimigo de Deus, pode ter certeza. Esse cristianismo aí não tem nada de Jesus, só tem mesmo esse blefe, esse rótulo que roubaram. Roubaram o rótulo e agora estão rotulando toda essa podridão que está aí, né? Colocando a capa de cristão em quem realmente está aí para combater Jesus Cristo. Coisa dramática, coisa triste, lamentável. Então nós, repito, estamos aqui para ouvir e ouvir da palavra do Senhor Deus, para nos converter, para nos arrepender de ter servido tanto tempo a mentira e ao engano, de tanto tempo ter concordado com o filho das trevas, concordado com o engano e com todo esse esquema maldito que circula pelo mundo e que é glorificado pelo mundo e que é aceito e bem tratado pelo mundo. Não. Estamos aqui para nos tornar amigo de Cristo Jesus e, consequentemente, nós nos tornaremos inimigos do mundo e odiados por ele, com toda certeza. Mas isso tudo já está escrito e está bem esclarecido. Bem-aventurado quando vocês forem odiados pelo mundo, e quando todos vos odiarem e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão no céu. Esse é o tesouro que nós temos que querer, e não esse tesouro que os homens procuram na terra, chamado família, chamado filho, chamado emprego, chamado trabalho, chamado riqueza, chamado carro do ano, chamado tudo que é coisa. E não poderão se desfazer disso. Não poderão. Não irão conseguir. E nem querem. Mas se quisessem também não conseguiriam. Porque Jesus disse, sem mim vocês não poderão fazer nada. A não ser acreditar no engano, na mentira e permanecer na perdição. Lamentavelmente. Bom, não sei se fui claro o suficiente, mas penso ter clareado um pouco mais daquilo que conversa que nós iniciamos pela manhã, dizendo que significa então se tornar 2 vezes mais filho do inferno do que era antes. Misericórdia. Continuemos a meditação, a reflexão e vamos para o intervalo agora. E na terça-feira, nos permitindo o Senhor Deus, como já está sendo de costume, estaremos novamente reunidos em torno de Cristo Jesus, nosso Senhor, do seu Evangelho, para ouvir a boa notícia, que seja para nós realmente uma boa notícia tudo o que temos ouvido. E então estaremos nos transformando em discípulos,
que ama o seu mestre de todo o coração, com todas as forças e até mesmo para além delas, com toda a nossa vida, com todo o entendimento, para que ele seja exaltado, glorificado, grandemente honrado em nossas vidas e bendito em nossas vidas, se não pelos homens, mas pelos anjos do céu. Amém? Assim seja. Ficamos aí. Um grande abraço e até terça, nos permitindo o Senhor Deus.